Graça e paz para os irmãos, amém? Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando da sua casa, da live. Que a mesma atmosfera da presença do nosso doce Espírito Santo, que está aqui entre nós nessa noite, possa entrar aí na sua casa, ou aonde você estiver, trazendo a cura que você precisa, a resposta, o milagre na sua família, o milagre financeiro, o milagre na sua vida emocional, em nome de Jesus. Eu creio, porque aonde a presença do Senhor está, coisas sobrenaturais acontecem, aleluia. Não conseguimos ser os mesmos, amém? Quando a presença do Senhor está sobre as nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Se quiser trazer mais água para cá, pode trazer, porque eu tô com a minha rinite, sinusite, todas as ites juntas, irmãos. Só quem tem alergia sabe, né? Tô aqui à base de antialérgico. Se vocês me verem assim, meio assim, ó. É assim mesmo. O antialérgico faz isso. Aleluia. Vamos ler o versículo, a partir do versículo 19. Capítulo 6 do livro de Daniel. A partir do versículo 19 até o versículo 22, que diz assim: Então o rei se levantou de madrugada, ao romper do dia, e foi ansiosamente à cova dos leões. E quando chegou junto da cova, chamou por Daniel com voz aflita e falou dizendo para Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus a quem continuamente serves, foi capaz de te livrar dos leões? Versículo 21. Daniel falou para o rei: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e ele fechou a boca dos leões para que nada me fizesse dano, porque diante dele eu fui encontrado inocente e também diante de ti, ó rei, não fiz nenhum crime. Amém? Até aí pode se assentar. Nessa noite eu gostaria de dividir essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que tem como tema: o que livrou Daniel da cova dos leões. Essa é uma passagem muito conhecida de Daniel, profeta Daniel. E no versículo 1 desse capítulo, nos fala que quando Dairo, ele assumiu o reinado da Babilônia, ele estabeleceu 120 príncipes, autoridades. E entre esses 120, ele chamou 3 para ser cabeça, para destacar, nesse meio 120, nesse meio de 120, ele chamou 3 cabeções, né? E nesses 3 estava juntamente Daniel. E esses 3 homens seriam os administradores mais perto, aqueles homens, de confiança do rei, aqueles que dariam a última palavra depois do rei. E aí a palavra nos fala que esses homens começaram a ter inveja de Daniel. Só que esse capítulo 6 aqui, irmãos, de Daniel, ele já está com uma idade avançada. Daniel já não é mais aquele Daniel do capítulo 1, um jovem que foi levado cativo à Babilônia. Ele já estava na sua terceira idade. Alguns teólogos dizem que ele estava aproximadamente com seus 80 anos de idade. Ele não era mais nenhum garotinho.
Então ele já era um homem ancião, um homem experiente. E a palavra nos fala que esses homens começaram a procurar algo para incriminar Daniel. E a primeira coisa que eu queria destacar da vida de Daniel, porque nós acabamos de ler que Daniel ele teve um livramento. Ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus o livrou. Mas para Deus o livrar, Daniel, dessa cova, ele teve algo na vida dele que Deus se agradou. E eu queria destacar, a primeira coisa que eu queria destacar da vida de Daniel está no versículo 10. No versículo 10 diz que Daniel, quando soube que estava escrito um assinado, ele entrou em sua casa, no seu quarto superior, onde as janelas estavam abertas para Jerusalém, e 3 vezes ao dia, sobre os seus joelhos, que ele se ajoelhava e orava e dava graças a Deus como de costume. Então esses homens, eles começaram a vasculhar a vida de Daniel. Daniel estava vivendo um Big Brother, 24 horas. Daniel ia almoçar e esses homens estavam de olho na vida dele. Daniel ia passear com a sua família e esses homens estavam de olho. Daniel ia escrever algum documento e esses homens estavam de olho em Daniel, tentando achar alguma coisa para incriminá-lo. Mas eles não acharam. Eles tiveram que fazer algo dentro da religião para incriminar Daniel. E eles perceberam que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E a primeira coisa que eu queria destacar na vida de Daniel, que o livrou dessa cova, foi a sua vida de oração. Foi a sua intimidade. E aí a gente pode pensar assim: Daniel, exagerado. Para que orar 3 vezes ao dia? Ai, homem religioso. Não é? Muito exagerado. De manhã, de tarde, de noite. Que negócio é esse? Que tanta oração? 1 hora, tá bom. À meia-noite, tá bom. Antes de ir para o trabalho, tá bom. Irmãos, tá bom para nós. Tá bom para você. Mas para Daniel era necessário 3 vezes ao dia. Só quem sabe a luta que vive, sabe o nível de oração que precisa. Só quem sabe a luta que vive, sabe o nível de oração que precisa. Daniel, ele sabia das lutas que ele enfrentava naquela Babilônia. Então ele entendeu que 3 vezes ao dia era necessário a sua vida de oração. E um cara que tirava 3 vezes ao dia foi parar na cova dos leões. O Espírito Santo nessa noite está nos convidando a aumentar o nosso nível de oração nessa noite. Será que você entende que o Espírito Santo nessa noite está nos convocando a aumentar o nosso nível de oração? Porque existem batalhas que vão aumentar e porque quando as batalhas vierem, automaticamente o nosso nível de oração precisa aumentar, porque senão não vamos aguentar. É tempo, igreja, de te despertarmos. 10 minutos tá bom, mas precisa melhorar. O Espírito Santo nessa noite nos convoca a sairmos da zona do conforto e falar: eu preciso melhorar esse nível de oração, porque lá na frente
frente. Eu posso passar por uma cova como Daniel passou, e o que vai me sustentar nessa cova vai ser o meu nível de intimidade, de oração, de oculto com o meu Pai. Entenda isso, igreja. Entenda isso, irmãos. Sabe por que muitas das vezes não estamos aguentando as lutas e as dificuldades? Porque não aumentamos o nosso nível de oração. Continuamos orando da mesma maneira como aceitamos Jesus. Hoje talvez você é um líder. Você já não é mais um membro. Então o Espírito Santo te convoca a orar como líder. Talvez hoje você é um discipulador, você cuida de pessoas, o Espírito Santo te convoca a orar como um discipulador. Talvez hoje você ministre louvor, você prega, você evangeliza lá fora, você cuida de famílias, você cuida de jovens. Você visita hospitais, você visita abrigos, então o seu nível de oração precisa estar no mesmo nível da sua responsabilidade. Porque quando vier as lutas, quando vier as covas, quando vier o vale, é isso que vai te sustentar. Não vai ser o pastor indo na sua casa fazer uma campanha. Isso vai te ajudar? Vai. Os irmãos de oração vão ajudar? Vai. Mas o seu nível de oração vai fazer você sobreviver. Aleluia. Entenda isso nessa noite. Daniel não esperou a cova para orar. Daniel já orava antes da cova. E quando o decreto saiu, ele continuou orando, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E que por fim, ele se levantará em meu favor. No versículo 16... Olha que coisa interessante, irmãos. No versículo 16, o rei Dairo, ele fala o seguinte: esses homens, eles armam contra a lei, contra a religião, de Daniel. Porque eles não conseguiam incriminar. Olha que coisa mais linda. A palavra diz que eles não acharam nada para incriminar Daniel. Coisa mais linda isso. Todas as vezes que eu olho a história de Daniel, eu falo: Senhor, Daniel esteve numa Babilônia, ele não tinha referência nenhuma, mas ele decidiu ser diferente. E hoje eu não tenho desculpa para dizer que não dá, que não posso. Hoje nós estamos vivendo numa Babilônia espiritual, não geograficamente, mas espiritual. Então nós não temos desculpa em dizer para Deus que eu não tenho como, porque esse homem mostrou que tem. E aí eles foram diante do rei, manipulou, fizeram com que o rei decretasse uma lei. E aqui nos fala que quando o rei soube, ele ficou muito triste. Ele ficou a noite toda tentando livrar Daniel, mas ele não pôde. E no versículo 16 diz, olha o que o rei diz: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova. E o rei falou, antes de Daniel ser jogado, ele falou para ele: Daniel, teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrará, te salvará. E aí no versículo 20, o rei fala a mesma coisa, só que aí o rei fala assim: teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de te livrar? Quando uma monarquia, ela usa a mesma palavra direcionada para uma pessoa, é porque realmente essa pessoa vive aquilo que ele está falando. Ele usou continuamente, ou seja, ele era o mesmo. Ele não era inconstante. Efésios capítulo 4, coloca por favor, ô Rui. Efésios capítulo 4, versículo 14. Nessa carta vem nos dando uma orientação.
O propósito é que não sejamos mais como criança, levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A minha versão diz assim: inconstantes, para que não sejam mais crianças inconstantes. Existem pessoas que são inconstantes na fé. Eu não estou dizendo, irmãos, quando a gente passa por lutas e dificuldade, realmente a gente se abate, a gente, às vezes a gente pede um pouco, quero ficar quietinho, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo pessoas que um dia estão, outro dia não estão. Mas Daniel, ele era o mesmo. Tanto que o rei percebeu que ele era o mesmo Daniel. Continuamente. O Espírito Santo, nessa noite, nos convida a ser constantes na presença dele. Porque o que livrou Daniel também da cova dos leões foi porque ele era uma pessoa constante. O que é isso, pastora? Mesmo sem passar a luta, ele era quem ele era. Daniel, irmãos, ele passou pelos 4 reinados: Ciro, Nabucodonosor, até anotei aqui para não esquecer, Beltesazar e Dairo. Ele continuou sendo quem ele era, o Daniel. Reino foi estabelecido, reino foi tirado, mas ele continuou o Daniel. Entrou geração, saiu geração, e ele continuou o Daniel. Sabe o que o Espírito Santo nos diz nessa noite? Deixa quem entra e deixa quem sai. As pessoas precisam saber aonde nós estamos nos encontrar. As pessoas precisam saber aonde te encontrar. Porque quando aquela mão surgiu lá, que ninguém conseguia decifrar, quem eles pensaram? Daniel. Beltesazar, não foi? Quem vai decifrar isso aqui? Ah, tem um tal de Daniel, manda chamar esse cara. Eles precisam saber aonde nos encontrar, porque somos continuamente as mesmas pessoas. Não mudamos. Será que nós vamos ser referência? Será que quando mandar nos chamar, será que vamos ser os mesmos? Ou quando fala assim, manda chamar aquele Daniel. Ixi, tu não sabe não? Voltou à vida que ele levava, porque ele era inconstante. Mas e não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Não é isso que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. Ele quer que nós sejamos melhores a cada dia. A palavra do Senhor diz que nós temos que vir como nós estamos. Nos diz isso, Jesus. Mas nós não podemos permanecer como nós estamos. Então, a constância de Daniel o livrou no momento da sua luta. E no versículo, lá no início, no versículo 3, parte B do versículo, diz assim: porque nele havia um espírito excelente. Eclesiastes 9:10, por favor, Rui. E outra característica que eu gostaria de destacar da vida de Daniel é que ele possuía um espírito excelente. O que isso é, pastor? Um espírito excelente. Daniel, ele tinha caráter e ele tinha competência. Caráter é aquilo que ninguém vê. Que isso, pastora?
quando você recebe um troco errado e você sabe que você está errado, aquele troco veio a mais, naquele momento, o seu caráter é provado. Eu devolvo ou eu fico? Caráter é quando você está na rede social, passando no seu celularzinho, e de repente, porque acontece, já aconteceu comigo, de abrir uns vídeos, porque acontece, né? Mas uns anúncios aqui só o sangue. E aí você decide se você vai continuar vendo aquele anúncio ou não. Ele tinha um espírito excelente, porque além dele ter caráter, ele era competente naquilo que ele exercia. E aqui esse versículo de Eclesiastes diz que tudo que vier à nossa mão, nós temos que dar o nosso melhor. E nós estamos numa geração onde as pessoas elas não querem dar o seu melhor. Sabe por que elas não querem dar o seu melhor? Porque elas têm medo de ser feridas. Nós estamos numa geração onde as pessoas elas não querem servir o melhor que elas têm. Por que, pastora? Porque elas não querem se frustrar. Porque realmente, gente, cuidar de pessoas, não vou mentir para vocês, vocês vão se frustrar. Mas eu sei que o que eu estou fazendo não são pessoas que vão me recompensar. Eu sei que todas as vezes que eu ajudo alguém e essa pessoa me devolve com ingratidão, eu sei que não é ela que vai me recompensar. Eu sei que é lá no céu. Tem um galardão me aguardando e me esperando. Então eu vou continuar ajudando, mesmo sabendo que eu vou receber ingratidão. Eu vou continuar orando, mesmo sabendo que essa pessoa nem um obrigado vai me dar. Porque tudo que vier à minha mão, eu vou dar o melhor. Porque para o lugar que um dia eu não vou levar nada. Se bobear nem a roupa que eu estou usando. Se eles quiserem chegar lá e falar assim, que legal esse cabelo, eu vou cortar. Ninguém vai ver meu cabelo cortado. Tem uma colega que brinca assim, vocês acham que esses cabelos que eles acham aí que eles vendem, vocês pensam que é da onde? São tudo do cemitério, que eles pagam um coveiro para cortar. Ela brinca assim, né? Essa amiga minha que é toda zoeira. Ela fala assim, eles esperam, aí eles pegam o cabelo lá e cortam e depois vendem. Então se bobear, irmãos, nada. Ele sabia. E olha que Daniel, ele estava numa cultura que nem era a cultura dele. Ele estava na Babilônia, servindo a pessoas que nem era nem da cultura dele, não era nem irmãos na fé dele. Mas mesmo assim ele se destacou. A palavra diz que ele tinha um espírito excelente. Em meio à Babilônia, no meio de um povo pagão, Daniel, ele sobressaiu dos demais, porque ele tinha caráter e competência. Tudo que veio à mão dele, ele deu o melhor. É o que? É para varrer? Vamos varrer. É o que? É para evangelizar? Vamos evangelizar. É para quê? É para orar? Nós vamos orar. Tudo que vinha sua mão, dê o melhor. Vai se frustrar, pastora? Vai. Eu vou receber ingratidão? Vai. Mas faça, porque a sua recompensa não vem de homem, não vem de pessoas, vem do teu Pai, vem do teu Deus, aquele que cuida de você, aquele que supre todas as tuas necessidades, aquele que te socorre no momento que você necessita e que você precisa. As pessoas não vão te dar saúde. As pessoas não vão abrir porta de emprego para você. As pessoas não vão cuidar do seu filho, da sua filha, quando você não estiver perto, mas Ele vai. Então é isso que me mantém de pé, irmãos. É nisso que eu foco. Porque se a gente olhar as pessoas, realmente a gente não ajuda. Mas eu entendi que o que vier à minha mão, tenho que dar o meu melhor. Porque para a sepultura que eu vou, nada vou levar. Eu não vou levar a voz. Eu não vou cantar mais porque eu me frustrei.
Desculpa, você não vai levar sua voz. Eu não vou tocar mais. O Espírito Santo está falando aqui para pessoas que se frustraram nessa noite. Ou para você que está nos ouvindo. Eu não vou tocar mais porque eu me frustrei. Ei, pro túmulo que você vai, você não vai levar o teu talento que você toca. Eu não vou pregar mais porque eu me frustrei. Ei, pro túmulo que você não vai levar o dom da palavra. Eu não vou orar mais por pessoas. Pro túmulo que você não vai levar o dom de cura que você recebeu. Então se levante nessa noite, assuma o seu papel diante do Senhor e faça, dê o seu melhor. Tenha um espírito excelente como o de Daniel nessa noite. Não pare por pessoas. Oh, aleluia! Se frustrar faz parte do processo. Ir para a cova faz parte do processo, irmãos. E aqui a palavra nos fala, vamos terminar. No versículo 23. Versículo 22, para nós terminarmos. Diz assim: meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano nenhum, porque diante dele eu fui encontrado como inocente. Olha o que aconteceu no versículo 23. Então o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova dos leões. E Daniel foi retirado e nenhum dano nele foi encontrado. Versículo 24. O rei ordenou que aqueles homens que tinham acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões já tinham se apoderado deles. E eles esmagaram todos os seus ossos. Só tem escape na cova. Por aqueles que Deus se olha e se vê como inocente. Quando aqueles que acusaram Daniel, juntamente com a sua família, porque eles não foram sozinhos não, a família deles foram junto. Porque assim, por isso, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu queria deixar um alerta. Preciso falar isso. Cuidado com aqueles que se levantam contra os profetas do Senhor. Porque quando o preço vem, não é só eles que pagam não, a sua família também paga. Mas ele está errado, não se meta, é ele com Deus. Mas ele é um mentiroso, não se meta, é ele com Deus. Mas ele faz caixa 2, não se meta, é ele com Deus. Porque aqueles que se levantam contra um profeta, não é só ele que leva as consequências não, a sua família também. E todos os ossos são quebrados. Então cuidado. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser se levantar. Eu fujo. Eu até mudo. Se eu não concordo, eu não sigo. Se eu não concordo, eu não vejo. Tem que ser assim. Porque vai prestar conta com Deus. Porque aqui diz isso. Que eles se levantaram. E antes deles chegarem no fundo, tudo foi quebrado. Então cuidado, irmãos. Cuidado. Esse é um alerta para todos nós. Deixa quem quiser se levantar, falar, murmurar, fazer montinho. Fica fora dessa. Em nome de Jesus. Preste atenção que o Espírito Santo te orienta nessa noite, nos orienta. Eu me incluo. Porque às vezes a gente discorda com alguma coisa. Eu digo isso, gente, para a igreja geral.
Viu alguma coisa que você não concorda? Até exclui. Nem segue, nem comenta. Porque isso pode respingar na sua vida, na sua família. Mas aqui diz que Daniel foi poupado. Amém? Vamos colocar de pé. E algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, irmãos. Depois desse capítulo 6 de Daniel, se vocês forem ler os capítulos para frente, vocês vão ver as revelações que Daniel teve. Depois desse capítulo 6 de Daniel, depois dessa experiência da cova, Daniel teve visões escatológicas, visões para o final dos tempos. Ele teve visões sobrenaturais. Eu aprendo com o Espírito Santo que depois das nossas lutas, depois das nossas dificuldades, o Senhor vai nos promover a coisas sobrenaturais. Ele vai nos revelar coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Mas para isso, precisamos suportar a cova. Ele vai nos poupar da cova, pastora? Não. Mas uma garantia nós temos, que vamos sair sem dano nenhum. Aqui diz que Daniel ele saiu sem dano nenhum, não só fisicamente, mas emocionalmente. Talvez Daniel poderia ter saído com algum dano emocional, não é verdade? Daniel poderia ter ficado traumatizado. Mas aqui a Bíblia foi específica em dizer que ele saiu sem dano nenhum. Essa luta que você está passando, que você está enfrentando, você vai sair sem dano nenhum. Porque depois dessa dificuldade que você está enfrentando, depois desse vale, depois dessa cova, você vai começar a ter visões. Aleluia. Você vai começar a ser usado como você nunca foi antes. O Senhor vai começar a te acordar e te dar louvores de madrugada. Creia nisso. O Senhor vai começar a te dar palavras. O Senhor vai começar a te mostrar coisas dentro da sua família que você não via antes. Os seus olhos vão ser abertos de uma maneira que você vai falar assim: o que está acontecendo? É Deus te levando a um nível maior de intimidade com Ele. Porque depois da cova, o Senhor nos leva a um nível maior de intimidade com Ele. Mas é preciso suportar a cova, é preciso suportar o vale, é preciso suportar a luta, é preciso suportar as dificuldades. Porque depois disso, tem promoção liberada pra gente, tanto materialmente como na nossa família e espiritualmente. Creia nessa palavra que o Senhor tem liberado para nós. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Salmista diz isso: eu fui novo, agora fui velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Desde a antiguidade, nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Vale a pena permanecer, mesmo passando pela cova. Tá difícil, pastora, tá, dói. Imagina o conflito de Daniel ao ser jogado naquela cova. Mas logo assim, ele recebeu visões sobrenaturais. Foi registrado aqui para mim e para a sua vida. Vamos orar nessa noite, amém?